Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu vou falar hoje aqui sobre a União Progressista. Você sabe o que é a União Progressista? É a federação entre o PP e a União Brasil, Então, essas duas siglas se reúnem e desde a primeira vez quando se falou na união do União Brasil com o PP, ficou todo mundo já assustado, porque é realmente algo muito grande. Você tem, por exemplo, dos 27 governadores, você tem 7 governadores que seriam desse grupo, dessa federação. Dos 5.569 prefeitos, 1.343 prefeitos estariam dentro do União Brasil ou do Progressistas. São 14 dos 81 senadores, 111 dos 513 deputados federais, 186 deputados estaduais espalhados pelo Brasil e 12.351 vereadores espalhados pelo Brasil também. Isso juntando União Brasil com o PP. E aí resolveram chamar de União Progressista. O grande problema é que ainda não foi oficializado, tá? Ainda depende de oficialização. Foi oficializado entre eles, mas ainda depende de uma definição do Tribunal Superior Eleitoral, depende do aval ainda do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o grande problema, a grande questão dessa análise que a gente faz aqui, é que a União Progressista nem é União. Nem é União e nem é progressista. Primeiro, não é progressista porque ser progressista é você estar mais vinculado a valores mais revolucionários, de esquerda, para avançar através de revoluções e não de reformas, que é o que esse grupo, na maioria dos integrantes, eles defendem. Eles são conservadores mesmo. Esse grupo é um grupo conservador. Você tem a União Brasil, com a maior parte dos integrantes que é mais conservadora. Você tem o PP, com não tanto, mas a maior parte também, a maioria dos integrantes conservadora. Então, dessa base conservadora, eles são de centro-direita. Os dois partidos são de centro-direita. Então, para começo de conversa, de progressista não tem nada. Ao invés de progressista, seria conservadora. Ok, beleza. E União? União é o grande problema. Quando o PSL se juntou com o DEM, formou União Brasil. E a maior piada que se faz em relação a essa junção é que nunca houve união. União Brasil nunca teve união. Tanto que todo mundo brincava chamando de Desunião Brasil. O partido era o Desunião Brasil. O mínimo que aconteceu foi o presidente do União Brasil, que era o Luciano Bivar, ser obrigado a sair, ser destituído do cargo para assumir o Antônio Rueda, que é um advogado que acabou tomou conta do partido e assumiu o partido com o aval da maioria dos membros. Então, isso por conta de brigas internas. O União Brasil tem briga de todo tipo que você imaginar. Por isso que se chamava Desunião Brasil. E agora, quando junta com o progressista, que não é progressista, virou uma confusão também, porque já tem gente chamando de desunião conservadora. Não é união progressista, é desunião conservadora. E ser conservador não é problema nenhum. Ser conservador não tem nenhum problema. Apenas o nome está errado. E no caso da união? Não tem união. Para você ter uma ideia, apesar de estarem esperando ainda o aval do Tribunal Superior Eleitoral, o União Progressista ele tem problemas em vários estados. Tem problemas no Paraná, tem problema no Rio de Janeiro, tem problema em São Paulo e tem problema na Paraíba, além do Acre. Aqui em Pernambuco também tem problema. Não é tão sério, não é tão insustentável como nesses outros estados, mas tem problema aqui também, porque você tem o PP, o Progressistas, do Eduardo da Fonte, que está mais próximo de Raquel Lira, e você tem o União Brasil, que é do Miguel Coelho, que está mais próximo de João Campos. Miguel Coelho, inclusive, pretende ser candidato ao Senado na chapa de João Campos. Eduardo da Fonte pretende ser candidato ao Senado na chapa de Raquel Lira. Então você tem um problema seríssimo aqui para ser resolvido.
Pela regra, pelo que foi decidido no União Progressista, que ainda, repito, ainda depende do aval do Tribunal Superior Eleitoral, pelo que foi decidido, quem manda em Pernambuco é o PP. Então quem manda em Pernambuco é Eduardo da Fonte. Mas não é tão simples assim, porque ou todo mundo entra em acordo ou você vai ter um racha. E aí precisa ver como é que esse racha vai ser administrado. Então Pernambuco é um problema também. Aí você tem problema no Paraná. O problema do Paraná é sério. Sério ao ponto de terem vetado a candidatura do Sérgio Moro para a presidência, para o governo do estado. O Sérgio Moro hoje, quando você faz pesquisa, ele é favorito para o governo do Paraná. Sérgio Moro está no União Brasil, mas o PP, o Progressistas, já avisou que não aceita e vetou mesmo o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não vai poder ser candidato pelo União Progressista, no caso, lá no Paraná. Lá está a maior confusão. Aí você vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também tem problemas com isso. O PP do Rio tem uma maior coesão interna, mas não decidiu o rumo que vai tomar na eleição. E o Diretório do União Brasil está concentrando várias alas internas, abrigando aqueles que querem a candidatura contra Eduardo Paes, também quanto quem negocia apoio ao prefeito. Então tem gente no União Brasil que quer Eduardo Paes, candidato, o prefeito do Rio, candidato ao governo, e tem gente que é contra. No PP tem um pouco mais de coesão, mas eles ainda não decidiram que lado vão tomar na eleição estadual. Então não tem ainda uma definição no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o ex-presidente da Câmara Municipal de lá de São Paulo, Milton Leite, que é do União Brasil, é o atual vice-presidente nacional da legenda. E está reivindicando o comando estadual do bloco, do União Progressista todo. Só que tem o deputado Maurício Neves, lá que é presidente da Executiva Paulista do PP, e afirma que também conta com apoio para chefiar a estrutura. Então não tem definição. Aí você vai para Paraíba. Na Paraíba você tem problemas também. O deputado Mercinho Lucena é do PP, vai deixar o partido, quer deixar o partido. O pai dele, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, já se filiou ao MDB, porque vai ser candidato ao governo do estado. Só que aí você tem o Efraim Filho, que é do União Brasil, que quer ser candidato a governador também. O PP pretende lançar o vice-governador Lucas Ribeiro. O Cícero Lucena, lá na Paraíba, ele saiu para o MDB exatamente porque o partido dele, o PP, não queria que ele fosse candidato a governador. Queria lançar o vice dele, vai lançar o vice dele, o Lucas Ribeiro, que, aliás, o vice-governador, né, no caso, que é o Lucas Ribeiro, vai lançar ele ao governo. E o Cícero Lucena, que também estava no PP, o Cícero Lucena, ele teve que sair do PP para poder ser candidato pelo MDB. Cícero Lucena é um dos favoritos também por lá. E aí o PP já rachou. Nisso aí, o PP já rachou. O União Brasil, por sua vez, também está querendo o Efraim Filho. Então vai dar confusão também na Paraíba. Até no Acre tem confusão. A convivência entre o senador Alan Rick, que é do União Brasil, e o grupo do governador, o Gladson Camelli, do PP, é insustentável, é considerada insustentável. As lideranças estaduais do bloco deixaram de participar das reuniões conjuntas e aliados próximos dizem que o Rick, né, cogita se filiar aos republicanos caso o impasse persista. Então já tem partido rachado por lá também. A tentativa de unir União Brasil com o PP em vários estados está fazendo com que os partidos rachem em si, dentro deles mesmo. Então o PP racha porque tem gente que vai ter que sair para ser candidato por outro partido. O União Brasil racha em outros estados porque vai precisar sair para ser candidato em outros partidos por causa dessa União Progressista. Então a União Progressista nem tem o aval ainda e já está nessa confusão. Agora, como é que vai se resolver aqui em Pernambuco? Em Pernambuco você tem a possibilidade muito grande de o Mendonça Filho, que é deputado federal pela União Brasil, dele sair, vai ser candidato pelo PSD, ele vai ser candidato a deputado, né, a reeleição, pelo PSD da governadora Raquel Lira, não fica no União Brasil, talvez exatamente por conta de todos esses problemas, de todas essas confusões que estão acontecendo aqui. Você não tem definição, não sabe com quem o bloco vai ficar. Então o bloco vai ser formado, sim, mas já começa todo desunido, todo rachado, com todo mundo
brigando. A verdade é que essas federações que foram feitas serviram muito pouco para a maioria dos partidos. Se você for observar direitinho, as federações que foram feitas no ano passado, das federações que foram feitas na eleição passada, aliás, não no ano passado, na eleição passada, só quem se sustentou realmente e está sólida ainda, é a tal da Federação Brasil da Esperança, que reuniu o PT, o PV e o PCdoB. PT, PV e PCdoB se reuniram, viraram uma federação, ou seja, viram como se fosse um partido só, um bloco ali, e esse bloco se sustenta hoje de forma mais sólida. O PSDB já esteve com cidadania numa federação, desfizeram já, porque não deu certo. Os dois afundaram juntos. Você tem agora a União Brasil e o PP se reunindo também numa federação. A tendência é que eles, ao invés de eles crescerem como imaginam, ou de tomarem conta do espaço político e do discurso político, eles acabem rachando e se dividindo depois. Vai ter muita briga por conta dessa tentativa de união meio forçada. O que é que vai acontecer? União Brasil está muito mais para desunião, aliás, União Progressista está muito mais para desunião conservadora do que qualquer outra coisa. Agora, eles estão dependendo do Tribunal Superior Eleitoral para confirmar isso ou não. Este é o JC para ouvir análise. Eu agradeço a você. Até amanhã.